Gustavo. Thank you. Yes, now the talk session will start. The first talk is by Rodolfo Langhi. The title is in English, The Role for Astronomers in Astronomy Education, São Paulo State University, Brazil. And his presentation will be done by Portuguese. So please start. Please start, Gustavo. Rodolfo. Okay. Hello, everybody. Hello. Sorry, but I will speak in Portuguese. Yeah. Thank you. Do you see the slides? Yes, yes. Ok. Bom, então, eu pretendo, então, abordar rapidamente aqui com vocês a seguinte questão nessa apresentação. Qual é o papel do astrônomo profissional e do astrônomo amador em relação à educação em astronomia? Existem algumas pesquisas nesse sentido, mas nós vamos dar aqui uma visão geral, né? A União Astronômica Internacional, ela tem o objetivo de desenvolver a astronomia através da cooperação internacional, e ela é composta principalmente, basicamente, né, por astrônomos profissionais de vários países. E nós podemos dizer até que a reputação da IAU é o órgão máximo, né, em astronomia de todo o planeta. E por que não dizer, né, o órgão máximo de todo o sistema solar, né, já que não conhecemos nenhum outro astrônomo profissional em outro lugar do sistema solar. Em relação à educação, ao ensino, a IAU tem a comissão C1, que é voltada para promover o desenvolvimento e a melhoria da educação em astronomia em todos os níveis, em todos os países, né, por meio de vários projetos, e conta com 4 grupos de trabalho especiais para isso. Além da comissão C1, existe também outras comissões na área C, que se dedica para esse fim, né? Agora, além da IAU, nós podemos dizer também que os astrônomos profissionais, eles interagem também com relação à educação quando eles se reúnem e exercem uma força especial na medida em que transformam currículos nacionais graças às parcerias que eles fazem com outras associações científicas ou grupos também de astrônomos amadores e exercem uma certa pressão no seu país para inserir astronomia no currículo, como a gente viu, né, aí ao longo das últimas décadas acontecer em alguns países, né, graças aos esforços de muitos astrônomos profissionais. Agora, os astrônomos amadores, por sua vez, conforme diz esse autor citado aí embaixo, Dyson, eles funcionam como uma ponte entre os astrônomos profissionais e o público, porque a astronomia, afinal de contas, tem uma certa particularidade, né? Porque nós não vemos, por exemplo, físicos amadores, biólogos amadores, químicos amadores, mas nós vemos algo distinto na astronomia, né? Astrônomos amadores que contribuem para a pesquisa com alguns astrônomos profissionais, porque existe abertura para isso, né? Agora, com relação à educação, um artigo publicado por nós, né, ele mostra algumas relações entre os astrônomos profissionais, os amadores e o ensino também nos espaços não formais e nas escolas, contribuindo para o ensino. Os astrônomos amadores são encontrados muitas vezes nos clubes de astronomia e associações de astronomia. E o trabalho que eles fazem na verdade, né, um trabalho que muitas vezes o astrônomo profissional não conseguiria fazer se não fossem os astrônomos amadores. Porque os astrônomos profissionais
né? Eles se dedicam à pesquisa básica de astronomia, né? Não principalmente com ensino e divulgação. Com relação ao Brasil especificamente, até o ano de 2009, nós não tínhamos nenhum levantamento específico para sabermos quantos clubes de astronomia existia, nem quantos observatórios existia aqui no Brasil. Então, a partir de um estudo realizado por esses autores aqui no slide, né, nós descobrimos mais recentemente, né, que existem pelo menos 781 instituições ativas aqui no Brasil. Dentre eles, 179 planetários e 571 associações de astrônomos amadores. Especificamente sobre os planetários, um estudo da Resende mostra que a distribuição muito pequena, né, dos planetários no Brasil, apenas 41 planetários fixos no Brasil até 2017, que foi o último levantamento realizado. Realmente, dadas as dimensões do nosso país, né, é uma quantidade muito pequena. Agora, uma ação exemplar que gostaríamos de destacar aqui, que teve a participação tanto de astrônomos amadores quanto de profissionais, foi o que aconteceu em 2009, o Ano Internacional da Astronomia, tendo 148 países participando no Ano Internacional da Astronomia, sendo realizados mais de 50 mil eventos no mundo inteiro, mais de 102 milhões de pessoas participando no mundo inteiro. E no Brasil, nós tivemos a contribuição de todas as atividades, né, do Ano Internacional da Astronomia, 60% foram realizados por clubes e associações de astrônomos amadores, e 25% a partir de universidades e centros de pesquisas, e 15% de planetários e museus de ciências, né? E o Brasil se destacou no Ano Internacional da Astronomia perante o público mundial, né? Atingimos mais de 2 milhões de pessoas aqui no Brasil e quase 6 mil eventos, né? Teve, pelo menos, registrados. Agora, mais recentemente, podemos destacar aqui algumas ações de âmbito nacional, como, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que é uma ação de âmbito nacional, que envolve o país inteiro de uma vez só, e o projeto Eratosthenes Brasil, envolvendo escolas não só do Brasil, né, mas também de outras partes do mundo. Alguns eventos específicos aqui no Brasil, o Encontro Nacional de Astronomia, predominantemente composto por astrônomos amadores, a Associação Brasileira de Planetários, cuja preocupação principal é a popularização e a divulgação em astronomia. Um evento que existia antes, mas não existe mais, é o Encontro Brasileiro de Ensino de Astronomia, que agora nós temos, desde 2011, o Simpósio Nacional de Educação em Astronomia, pesquisadores na área de educação em astronomia. E as reuniões anuais da Sociedade Astronômica Brasileira, né? Tendo também uma sessão voltada especialmente para educação e divulgação, né? Nas suas reuniões para apresentação de trabalhos. Algumas publicações específicas aqui no Brasil relacionadas à educação e astronomia, na verdade, podemos citar apenas duas, né? A revista Latino-Americana de Educação e Astronomia, a RELEA, que existe apenas recentemente no Brasil, desde 2004, e o Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira, formado por artigos completos, mas predominantemente por resumos. Agora, é claro que em outras áreas, né, em outros eventos e outras publicações de ensino de ciências, também encontramos artigos publicados sobre educação e astronomia. Mas, especificamente, artigos sobre pesquisa em educação e astronomia, uma publicação só para isso, é a RELEA, aqui no Brasil. E quanto à produção acadêmica brasileira, a primeira tese publicada aqui no Brasil sobre educação e astronomia foi em 1973, com o professor Rodolfo Caniato.
E desde então, até 2018, que é o levantamento disponível até o momento, tivemos apenas 493 teses e dissertações, né, trabalhos de pós-graduação aqui no Brasil. Então, fechamos a apresentação com as seguintes considerações, né? Apesar do ano de 2009 parecer ter sido assim um ponto alto, né, para que o Brasil se mobilizasse para trabalhar, para trabalhos em conjunto, né, com astrônomos profissionais, astrônomos amadores, foi um aquecimento em 2009, mas aquele calor inicial se esfriou, né, e desde então não houve mais nenhuma ação nacional de divulgação e ensino de astronomia. Apenas, claro, as ações pontuais espalhadas, né, por todo o Brasil. Mas nós propomos neste artigo Rodolfo, acho que estamos com problemas para ver a sua imagem. O som do Rodolfo parece que travou. Is everybody able to hear Rodolfo, or is... No. No, right? I guess he had some connection, some problems with his connection. And there is no. He is now not in the. Okay, so apparently he had some connection, some problem with his connection. Let's see if he can get back. Otherwise, if it's too late, then we can just wait for the next. And if possible, please fill the Q&A if you have some questions, and it can be answered in written version after he came back to connect, I think. So during this, please fill Q&A form. It is in the bottom of your screen. Rodolfo. Oh, He's back. Nice to be back. There is 1 minute left for your talk. Okay, sorry, but I think my connection is bad. But I almost finished. Okay, the last slide is... Então, eu finalizo aqui a apresentação dizendo que, desde 2009, né, não houve nenhuma tentativa posterior bem-sucedida aqui no Brasil de reunir novamente astrônomos profissionais, amadores e a escola para uma ação de âmbito nacional, tal como aconteceu em 2009. E, por outro lado, também não se tem realizado uma quantidade suficiente, né, de pesquisas em educação em astronomia. Ou seja, em outras palavras, continuamos aqui no Brasil com a mesma problemática, né?
Ok, thank you. Thank you. Thank you, Rodolfo. Yes, there are two questions from written in Portuguese. So please read it, Eduardo. Yes, I can help to handle here the Q&A now. Rodolfo, então nós temos aqui uma pergunta, eu vou passar para você. Ok. O Nuno Miguel Bittencourt gostaria de saber, no Brasil, qual é o envolvimento dos professores de física e de ciências, no geral, nessas atividades de que você falou. Não sei se você gostaria de comentar eles algo a têm respeito. se envolvido muito, principalmente. Sim. Os professores têm se envolvido bastante e cada vez mais em maior quantidade nas Olimpíadas, né? É uma Olimpíada que faz com que os professores corram atrás do conteúdo de astronomia. Uma vez que é uma prova, a Olimpíada é uma prova em que os alunos responderam algumas questões de astronomia, porém, a formação dos professores de ciência, de física aqui no Brasil, quase, né, praticamente, astronomia durante a graduação que eles fazem, né, na licenciatura. Então, por isso, os professores eles precisam estudar astronomia para poder ensinar aos seus alunos para que eles consigam responder as questões. Então, a Olimpíada tem mobilizado, né, mais de 10 mil escolas por ano aqui no Brasil para que as pessoas, os professores e alunos, aprendam mais astronomia. E no projeto Eratosthenes Brasil também, a participação não é muita, mas tem aumentado um pouquinho por vez, né, a cada ano. Acho então que isso vai de encontro com o comentário seguinte, né, a pergunta seguinte do Nuno, ele continua assim, e já agora, né, se eles não poderão ajudar, né, imagino que os professores não poderão ajudar, então, a reativar o entusiasmo em torno da astronomia. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O papel do professor é vital nesse sentido, né, para os nossos jovens, para as crianças, para os adolescentes, né? Uhum. Mas na medida em que, por outro lado, eles também precisam, os professores precisam aprender, né, a astronomia. Por isso, a importância, né, dos cursos de formação continuada, por exemplo, já que na formação inicial desses professores, eles não veem astronomia na maior parte dos cursos do Brasil. Entendi. Acho que o nosso tempo, então, tá para terminar. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Não. Eu deixo uma perguntinha rápida, então, Rodolfo, para a gente finalizar. Você acha que está tendo algum movimento coordenado para que essas falhas sejam, pelo menos lentamente, resolvidas, ou está um pouco ainda espalhadas ações sem nenhuma coordenação um pouco mais centralizada? O seu horizonte está ainda diverso para todo mundo? Eu não vejo uma ação coordenada eficaz, né, desde 2009. Né? Houve tentativas posteriores, né? Por exemplo, em 2010 houve a tentativa de manter-se uma rede chamada Rede Brasileira de Astronomia, que objetivava, né, juntar astrônomos profissionais, amadores e professores para criar atividades semelhantes ao que aconteceu em 2009, né? Ações de âmbito nacional, né? Coordenadas, né? Mas antes mesmo de acabar 2010, essa rede brasileira se extinguiu. Infelizmente, na atual situação ainda, ao que o nosso país se encontra, tem sido cada vez mais difícil a gente enxergar
alguma coisa ou solução nesse sentido, infelizmente. Entendi. Tá bem, Ok. obrigado, Rodolfo. Eu vou então passar